gurias! Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a troca da medicação do Gustavo. Para aqueles que ainda não me seguem lá no Instagram, eu postei, né, que há mais ou menos uns 30 dias atrás a gente começou a fazer então o desmame da risperidona e começamos a colocar o aripiprazol no lugar da risperidona. Isso, é claro, sobre a orientação da neuro do Gustavo. Eu passei pelas duas neuros dele para ver, né, porque ele consulta tanto com a doutora Sara quanto com a doutora Gabriela, para ver o que ambas achavam da troca da medicação. Se seria melhor, se elas estavam de acordo com a medicação nova, né? Porque a doutora Gabriela optou pelo aripiprazol e a doutora Sara, na verdade, queria dar uma outra medicação. Quem viu o último vídeo viu que eu falei sobre o Gustavo ter sido diagnosticado com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E então a gente precisou fazer essa troca de medicamento para, né, tratar algo mais específico, né, para o foco, para aumentar o foco dele, para aumentar a concentração dele, para controlar a ansiedade dele, para que assim ele consiga se desenvolver melhor na escola. Gente, mas antes de começar o vídeo, eu vou pedir que tu se inscreva no canal, deixe o like, comente bastante esse vídeo e compartilhe com o máximo de mães possíveis para que todos tenham uma informação. A gente sabe que hoje em dia nós vivemos numa sociedade que é muito carente de informação, né? Principalmente entre as mães, sobre o autismo, sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, sobre tudo. Então, quanto mais pessoas estiverem informadas sobre o assunto, né, principalmente as famílias que têm filhos especiais, né, crianças atípicas, melhor vai ser. Então, bora pro vídeo? Gurias, então assim, o que eu notei de melhora, tá? No aripiprazol. O Gustavo agora está totalmente desmamado, né? A gente chama de desmame quando tá trocando uma medicação para outra medicação. Ele tá totalmente, o organismo dele 100% sem o risperidona. E ele está com o aripiprazol no lugar do risperidona. O aripiprazol, ele é um primo muito próximo da risperidona. O que acontece de diferente, os efeitos colaterais, né, e o que pode ocorrer na melhora que não ocorre na risperidona? O aripiprazol, ele ajuda muito no controle da ansiedade. Ele não aumenta o apetite igual a risperidona. Aqui mesmo no meu vídeo da risperidona, muitas mães relatando que as crianças aumentam o apetite e, tipo assim, ficam insaciáveis. Comem, sabe? Como se não tivesse fim. E isso aconteceu com o Gustavo também. Então ele estava muito acima do peso e a médica também trocou para o aripiprazol por causa disso, para controlar a ansiedade e não aumentar o apetite e ele comer menos. Ele aumenta então o foco da criança, a criança consegue se concentrar melhor. Tem sido magnífico no caso do Gu, para as estereotipias. Gente, desde que a gente recebeu o diagnóstico do Gustavo, eu acho que eu nunca peguei o Gustavo numa fase assim das estereotipias, tá tão sutil, de forma que é quase invisível, sabe? Tu tem que ficar prestando muita atenção pra ver o que ele faz, às vezes movimentinhos repetitivos com os dedinhos, né? Ou às vezes ele balança a mão, assim, mas ele tá muito tranquilo. E isso é um ponto muito positivo do aripiprazol, uma coisa que a gente não conseguiu com a risperidona. Então vamos lá, vamos recapitular, tá, gurias? Pra não ficar muito confuso e muito grande o vídeo. O que eu vi de melhor, então, no quadro clínico do Gustavo? Eu vi que o Gustavo tá mais calmo, ele tá com uma concentração muito maior, tá? Ele tá tentando falar muito mais, assim, não só as letras, as vogais, essas coisas palavras que ele tem hiperfoco, né, como papai, mamãe, zaza, não, ele tá tentando mesmo, eu vejo que ele faz um esforço muito grande pra desenvolver a fala. Ele tá muito mais tranquilo em relação à escola, as crises, tá, gente? A gente não tá naquela montanha-russa, sabe? Tipo, uma semana tá bem, outra semana ele já não tá legal, tá meio que em crise, tá triste, tá mais pra baixo, assim, não. Ele anda muito feliz mesmo. Até o Cleiton, meu marido, né, que é o pai do Gustavo, comenta, nossa, o Gustavo anda tão feliz, tão alegre, tão bem disposto, né? Outra coisa, então, aumenta a concentração dele, né, que eu já falei na escola. As estereotipias melhoraram bastante, ele não tá comendo tanto, ele tá mais tranquilo, ele tá mais feliz, o emocional dele, a parte emocional dele tá bem controlada.
ele tá caminhando menos na ponta dos pés, ele não tá com aquela resistência grande ao não. Quem é mãe de criança autista sabe o que eu tô falando, muitas vezes eles têm uma resistência, uma intolerância muito grande à palavra não, quando tu fala, né? E ele não tá assim, sabe? Ele tá mais tranquilo, tipo, tu fala não, explica, filho, não pode fazer isso por causa disso e disso, deu, ele para. Ele consegue, parece que, ficar mais no meu mundo, no nosso mundo, sabe? Geralmente a criança autista tem épocas, assim, das semanas ou do mês, ou enfim, tem períodos que ela tá meio que fora do ar, né? Tu vê que a criança tá meio fora do ar, é como se a criança não estivesse ali. Isso não tem acontecido mais, tá? O Gustavo, ele tá sempre muito funcional. Depois do uso do medicamento, do aripiprazol, ele tá bem mais concentrado, ele não tá chorando tanto, sabe? Ele tá bem tranquilo, ele quase não chora, as coisas já não irritam mais ele. Ele, assim, ó, melhorou muito, muito, muito com o aripiprazol. Só que o que aconteceu, tá? Tudo na vida tem o ônus e o bônus, né? Então, o bônus foi tudo isso que eu passei pra vocês. O ônus da situação é que o Gustavo não estava dormindo à noite, tá? Mesmo tomando Atencina, ele tava acordando de madrugada, gente. Ele ia dormir tipo 9h30, 10 horas da noite e ele acordava 3 horas da madrugada. Foram dias assim. E eu andava exausta. Daí eu levei ele na doutora Gabriela e ela disse pra mim, Patrícia, vamos mandar manipular uma melatonina pra dar pro Gustavo à noite. Tu vai dar melatonina 1 hora antes de dormir. E daí, tipo assim, uns 15, 20 minutos antes dele dormir, tu vai dar também o Atencina para ele dormir a noite toda. A melatonina, para quem não sabe, é aquele hormônio, né, que ajuda na indução do sono da criança. Não é um remédio controlado, tá? Mas para poder mandar fazer na farmácia de manipulação, tu precisa sim de uma receita, porque precisa ter a dosagem certa que a criança vai precisar tomar, qual é a miligrama, enfim. Então nós mandamos manipular essa melatonina e tá sendo muito boa. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa semana teve uns 2 ou 3 dias que ele dormiu só com a melatonina, gente. Eu não dei Atencina pra ele, porque, tipo assim, eu dei a melatonina como a doutora Gabriela me orientou, que é 1 hora antes, né, do sono. Tipo, deu 30 minutos depois, ele dormia no sofá, ou vinha pra minha cama, dormia na minha cama. Não dava nem tempo de dar aquele Atencina, que ela sempre pede pra gente dar 15 minutos antes da criança dormir. Não deu tempo de dar o Atencina pra ele, porque ele dormiu só com melatonina. E eu acho que a melatonina também tá fazendo esse efeito calmante nele no outro dia. Então, no outro dia ele acorda bem, disposto, dormiu bem, sabe? Até a pele dele a gente vê que tá melhor, não tá aquelas olheiras que geralmente eles ficam, né, de um sono agitado. Ele tá com sono bem tranquilinho. Ele acorda assim, tipo, super animado, com aquele sorrisão, sabe? Ele entra na porta do meu quarto, já com aquele sorrisão no rosto, assim, sabe? Então eu vejo que a troca do medicamento pro caso do Gustavo, que o Risperidona já não estava mais fazendo efeito, foi muito bom, gurias. Foi muito bom mesmo. E em conjunto com a melatonina, tá melhor ainda. Então a doutora Gabriela disse que se a melatonina tivesse fazendo efeito só ela, no próximo mês a gente começaria então a tirar o Atencina dele, porque ela não vê necessidade dele estar tomando Atencina, já que o melatonina tá fazendo o efeito que tem que fazer no organismo dele. Certo, gurias? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo no coração. Não esqueçam de se inscrever no canal e até a próxima.